Bom dia, garotada do sexto ano. Um dia chuvoso, um pouco frio, mas nós temos que continuar estudando. Eu sou o professor Carlos Neri, professor de História. Hoje estarei auxiliando o professor Antônio Russo com essa aula de Geografia que vai contemplar aí as transformações dos tipos de trabalho. Já vamos desejar também um bom dia para os professores que já estão aí aguerridos no chat para estimular essa garotada a continuar estudando. Quem vai ministrar a aula para vocês é o professor Antônio Russo, que já está aí preparado. Bom dia, professor Antônio. Bom dia, professor Carlos. Bom dia, alunos, professores e professoras e a todos aí que vão acompanhar mais uma aula do sexto ano de Geografia. Lembrando que essa aula também é uma aula de retomada de uma habilidade do quinto ano e vai falar sobre a transformação dos tipos de trabalho com a introdução da tecnologia. O que nós vamos trabalhar hoje aí, professor Carlos? O que vamos trabalhar na tela? A habilidade que nós trabalharemos hoje será a habilidade 5, identificar e comparar as mudanças dos tipos de trabalho e desenvolvimento tecnológico na agropecuária, na indústria, no comércio e nos serviços em diferentes lugares. Habilidade aí que as ações estão muito próximas aí dos estudantes. Então, unidade temática, mundo do trabalho e objeto de conhecimento, trabalho e inovação tecnológica, que essa garotada gosta muito. Bom, para que já possamos introduzir a aula de hoje, se liga aí no vídeo que vai ser exibido agora. Preste bem atenção na tela. Deixa a vida me levar. Francamente, o emprego de segunda a sexta para trabalhar das 9 às 6 e a gente aqui nessa fila disputando uma vaga. Bom, mas é o horário comercial. No trabalho fim de semana, na carteira assinada, auxílio transporte e alimentação, tá no esquema. Meu, eu tenho um cunhado que é petroleiro, ele trabalha 15 dias no mês. Ele fica 15 dias numa plataforma e 15 dias em casa. Não é nada disso. Quando eles estão lá, aportados, embarcados, não tem moleza. É relação puxada, no mar, longe da família, sem poder abandonar o posto. Eu queria saber quem foi que inventou o trabalho. Bem, na verdade, quem inventou o trabalho fomos nós mesmos, os seres humanos. A partir da relação que estabelecemos com a natureza, nós fomos inventando formas de obter os recursos dessa natureza. E essa relação homem-natureza, ela foi se dando dentro da história. A história do homem é a própria história do trabalho. Se a história do homem é a história do trabalho, as ferramentas são parte integrante, insolúvel, inseparável dessa história. Homem, ferramentas, natureza, obtendo os recursos para a sua sobrevivência. Isso é o trabalho. Mas a relação dos homens não é só com a natureza. Os homens também se relacionam entre si. E nessa questão do trabalho, as ferramentas possibilitaram que a produção aumentasse. E quando a produção aumentou, alguns resolveram se apropriar daquilo que era coletivo. E começou a ter uma exploração do homem pelo homem. Essa exploração é um corte, para trás é a pré-história. Aí começou uma fase da história, que vai o escravismo na antiguidade, depois vem o feudalismo na Idade Média, e isso vai evoluindo, e o homem das ferramentas parte para a máquina. É a Revolução Industrial. E
com ela vem a maquinofatura, ou seja, as coisas produzidas pela máquina. Meu, fazer as coisas com máquinas é muito mais rápido. Então a gente tem que trabalhar menos e ganhar mais, certo? Pela máquina. Mas a máquina não trabalha sozinha. A máquina precisa do homem. E os homens que vão trabalhar nas máquinas serão os trabalhadores, os operários. E com a maquinofatura começou a exploração da mão de obra operária que trabalha nessas máquinas. A Revolução Industrial marca então um novo tempo da história da humanidade. Mas essa produção industrial também trouxe consigo aquilo que chamamos de o progresso. E isso quer dizer fartura, ou seja, se produzia muito mais do que antes. Essa maior produção do que antes possibilitou uma vida melhor de todos aqueles que estavam em torno dessas indústrias, dessas cidades. Então nós temos, de um lado, o progresso, a fartura e, de outro lado, o aumento da exploração dos que trabalham. Interessante aí o vídeo, né? Porque ele retrata, né, esse processo histórico, processo social aí, dessa relação trabalho, né, com as funções aí do trabalho. Então, né, todo esse processo aí, ele vem desde a pré-história até os dias de hoje. Então, as técnicas utilizadas antigamente, né, com as técnicas utilizadas hoje, só vê-se o que nós chamamos de um progresso, né, um processo tecnológico com o passar do tempo. E essas transformações aí que acontecem no trabalho e nas formas de trabalho, acontecem principalmente nas revoluções industriais, que é o que a gente vai ver a seguir, né, na imagem que vocês vão acompanhar. Então nós temos aí a denominação de 4 revoluções industriais. A primeira dela, que acontece em torno aí de 1784, ela tem como símbolo, né, como base, a máquina a vapor e o tear mecânico, né? Lembrando que a principal fonte de energia dessa época é o carvão mineral, né, que faz com que as máquinas, né, movidas primeiramente, né, com as rodas d'água, né, teriam que estar do lado de um rio para movimentar essas máquinas. Com o passar do tempo, se substitui essa questão aí do funcionamento somente da água com a vaporização, né, com a queima do carvão mineral. E aí nós temos aí a Revolução Industrial, que vai, na primeira de 1784, até final aí do século XIX, em torno aí de 1870. Né? Lembrando que a máquina a vapor, né, ela teve vários, né, inventores, mas um principal deles aí que nós conhecemos é do James Watt, né, de 1777, que introduziu aí, a máquina a vapor e até ajudou a introduzir outros mecanismos a vapor, como, por exemplo, a locomotiva, né, que também ela foi introduzida aí no século XIX. E depois também tivemos aí o automóvel a vapor. Então vejam que é um processo tecnológico que vai avançando com o decorrer do tempo. Mas nós estamos falando aí de século XVIII. Né? Então esse processo aí, veja que é um processo distante, né? Falando da pré-história até a primeira Revolução Industrial. Certo, professor? Prof, vou fazer aqui um adendo bem legal, porque assim, a garotadinha do 6º ano, eles vão se aprofundar lá na Revolução Industrial, lá no 8º ano, legal? Agora, no 6º ano, eles vão começar a trabalhar a pré-história, as primeiras formas de ferramentas, as grandes civilizações. Então, a garotadinha já vai começando a ter essa percepção das transformações do trabalho a partir da história antiga. Mas, nesse momento, a garotada precisa entender essas transformações na história. Vai ficar gravado para que lá na frente eles possam aí ter uma amplitude mais geral, né, com habilidades mais complexas. Legal? Lembrando que essa relação de trabalho ela também se modifica na Revolução Industrial. Então, o que era feito no manuseio, né, manual, dentro de casa, começa a ser feito dentro de fábricas e através de máquinas. Então, passa da manufatura para a maquinofatura. Então, também a relação de trabalho, ela começa a mudar. Né? E, lógico, a gente vê um longo período aí da pré-história até a primeira Revolução Industrial, com o processo de manuseio, né, tanto da terra, como também das manufaturas. E aí começam a surgir as máquinas. Já na segunda Revolução Industrial,
né, que acontece lá por volta de 1870, e vocês acompanham aí na tela, nós temos a eletricidade como aí, né, uma fonte aí de energia que vem também dessa relação com o petróleo. Tá? Então acompanha aí, coloca aí na tela para a gente ver aí, segunda Revolução Industrial, 1870, tem a eletricidade e o petróleo como principais fontes de energia, né? Aí começa a ter uma produção em massa, que também é uma relação de trabalho, né? Principalmente em linhas de montagem, né? A gente fala muito na questão do Fordismo, né? Que são as indústrias automobilísticas, até consideram a indústria automobilística aí como um divisor de águas. Tá? Aí, a partir de 1969, nós temos a terceira Revolução Industrial, que também começa a mudar também a relação de trabalho, dessa questão aí da linha de montagem, da produção em massa, substituindo aos poucos as máquinas. Né? Então, aos poucos, né, já no início do século, no início da década de 1970, começa a ter essa transformação da mão de obra, com novas tecnologias, né, já com avanços de processos eletrônicos, né, e, logicamente, a energia nuclear, adentrando aí, né, em processos tanto para trabalho, né, para as fábricas, né, como uma energia nuclear, como também, né, com a questão da bipolarização do mundo, né, esse processo de Guerra Fria. Né, então, a tecnologia, né, vai avançando, logicamente, com estudos feitos. Né, então, principalmente após a Segunda Guerra Mundial, esse processo começa a se acelerar, diferentemente antes da Segunda Guerra Mundial, o processo vinha, né, um pouco mais lento, mas não tão lento como antes da Revolução Industrial. E, para finalizar, a quarta Revolução Industrial, que não está em todos os países, porque é uma produção inteligente, né, é uma indústria que nós chamamos de indústria 4.0, né, na qual tem na questão física, na questão digital, na parte biológica, né, a biotecnologia. Então, todos esses estudos feitos aí para uma modernização do processo de tecnologia e do uso dos produtos hoje. Então, eu digo que nem todos estão aí na quarta Revolução Industrial, porque nem todos detêm do poder da tecnologia. Então, por isso que é interessante colocar isso. Você pode ter no seu país, mas muitas vezes essa tecnologia vem de fora, o que logicamente dificulta o avanço socioeconômico desse país, tá certo? E essa relação de trabalho que foi citada para vocês. Então, acompanhe na tela aí. Nós temos uma relação de trabalho interessante, que envolve tecnologia, o espaço geográfico, a ciência e a economia. Então, essa relação de trabalho que nós temos, ela é uma relação, né, de hoje, mas que, se a gente for analisar no passado, em algumas situações nós temos também. Né? A tecnologia, a gente fala sobre a questão tecnológica, né, dá a impressão que é uma coisa moderna, mas as técnicas que são utilizadas na sociedade, ela já vem na pré-história. Então, quando você fala, por exemplo, na época paleolítica, por exemplo, que é a idade que fala da idade da pedra lascada, já se faziam lanças de pedra. É rudimentar? É, mas é uma técnica. E essa técnica, o ser humano teve que pensar para fazer. E aí desenvolve a tecnologia. Então, se engana quem fala que a tecnologia é um processo recente. Não, ele é um processo antigo. É que vai se passando o tempo, ela vai se modernizando, e essa tecnologia vai se aprimorando. E aí, na próxima tela, eu coloquei o que é, né, a afirmação de tecnologia. Então, a tecnologia está associada ao desenvolvimento científico, o fato que, ao longo da evolução da humanidade, a tecnologia sempre esteve presente nas diferentes sociedades. Então, você pode estudar na história, né, como o professor Carlos falou, esse processo histórico, e na pré-história você vai ver que esse processo técnico ele já existe. Né, tanto na fase lá da idade paleolítica, como na própria idade neolítica, que já introduz aí o processo no final, a agricultura, mais ou menos há 10 mil anos, 13 mil anos atrás. E essa agricultura utiliza ferramentas rudimentares, mas que foram, né, fabricadas pelo ser humano. E é um processo técnico. Né, e essa tecnologia aí, ela vai, como eu falei para vocês aí, se aprimorando aí no decorrer do tempo. E aí eu coloquei alguns exemplos, né, do que a gente foi passando o tempo e foi se modernizando. O primeiro exemplo, né, como eu falei, é a agricultura.
né? A agricultura surge aí por volta de 10 mil anos, 13 mil anos atrás, um processo de sedentarização dos seres humanos, e aí você tem a agricultura tradicional, que é aquela agricultura de lavoura, que não utiliza maquinário, que até hoje ela existe, principalmente na agricultura de subsistência, na agricultura familiar, mas nós temos agriculturas modernas, né, que utiliza maquinário, utiliza mecanização, e esse processo de mecanização da agricultura moderna, ela só vai aparecer em meados do século XX, nos Estados Unidos. A utilização do trator, né, que aí ele tem várias funções, né? Então é interessante retratar isso. Então, dentro dos segmentos da sociedade e nos processos econômicos, nós temos essa evolução e essa relação de trabalho. É lógico que quando você coloca uma máquina na agricultura, você deixa de ter mão de obra, né? Então, ela substitui dezenas ou até centenas de mão de obra, né, nesse processo econômico que nós temos hoje, tá certo? Então é importante retratar isso. Outro setor primário aí que a gente vai ver é a pecuária, que também tem essa relação de transformação através da tecnologia e da relação de trabalho. Então nós temos a pecuária tradicional, né, o gado pastando, né, e se alimentando da própria natureza, do próprio meio natural, né, como o Milton Santos gostava muito de falar, e tem a pecuária moderna, que utiliza a tecnologia, né, muitas vezes o gado fica parado, né? Isso aí, essa criação aí é feita, né, com veterinários, né? Lógico que hoje também na agricultura tradicional se trabalha dessa maneira, mas não se tinha essa tecnologia como se tem hoje na pecuária, né? O outro processo também é a extração mineral, né? A extração mineral também ela se transformou no decorrer do período. Coloca aí na tela para a gente observar aí a diferença. Então você tem, né, uma relação mineral. Próxima, filhão. Vamos lá. Isso. Na extração mineral, nós temos aí a extração tradicional, que o ser humano entrava em cavernas, ficava em contato direto, aí, por exemplo, carvão mineral, né, altamente tóxico, né, a extração de ouro, a extração de outros minérios. E hoje você tem aí uma extração moderna, lembrando, né, a gente sempre fala da extração moderna, mas tem extração tradicional, né, em certos lugares aí. Extração moderna utilizando maquinário, né, logicamente danifica muito mais rápido o meio ambiente. Vocês viram aí o exemplo nas imagens, né, o buraco imenso, né, a cratera imensa que se fez aí para essa extração mineral. A extração vegetal também utiliza a tecnologia e uma relação de trabalho diferente. Então põe aí na tela aí. Então nós temos aí, né, a extração de seringa, de borracha, né, do látex, né, numa seringueira, né, manualmente, e do lado nós temos a extração de madeira, né, utilizando aí maquinário, né. A gente sabe que em certos lugares tem, né, madeireiros que utilizam força manual ainda, mas boa parte utiliza, né, mecanismo, né, de tecnologia mais moderna para quê? Para obter mais lucro, né, porque a economia ela tem uma relação muito forte aí com o lucro. Então é importante retratar isso aí. Certo, professor Carlos? Vamos para uma atividade aí? Vamos lá, vamos para uma atividade para a garotada e começar a desenvolver. Muitas dessas imagens que o professor Antônio colocou está bem presente no cotidiano dos alunos, né, na TV, nos jornais, essa relação aí da agricultura tradicional com a moderna. Bem interessante. Vamos lá, gente. Atividade na tela. Quais são os pontos positivos e negativos que você considera na introdução da tecnologia nos meios de trabalho? Pontos positivos e negativos da tecnologia nos meios de trabalho. Quanto tempo vamos dar, professor Antônio? 2 minutos, tá bom? 2 minutos, dedinho no teclado. Já voltamos, participe.
Voltamos para a interação. Professor Antônio, tem muitas respostas aqui no chat. Por uma questão de tempo, vamos fazer uma sintetização. A resposta dos estudantes reportadas aos professores são que a tecnologia, ela promove, ela facilita o trabalho, é mais ou menos o que está sendo colocado aqui. Por um outro lado, ela acaba degradando o ambiente, e muitos estão colocando também aqui a questão do desemprego. Perfeitamente, é isso aí. A relação positiva é essa questão da modernização, do aceleramento do processo, né, e a gente utiliza outros meios, né, de produção que muitas vezes acabam o quê? Afetando o meio ambiente e, logicamente, a geração de empregos. Né? Então, por isso que essa absorção aí desse processo, ele tem que ser um processo homogêneo, tanto na relação de trabalho como nos meios de produção. Tá? Lembrando, vou lembrar aí, né, alguns têm dúvida aí, estão até acompanhando o caderno do aluno, é uma retomada de aula da habilidade do 5º ano, pessoal, tá certo? Depois nós vamos ter aí as aulas do 6º ano. Semana passada tivemos a habilidade também do 5º ano, e agora nós temos também uma habilidade aí que fala sobre essa relação de trabalho e esse desenvolvimento tecnológico que vocês tiveram no 5º ano. Isso aí é para os alunos, né, começarem, né, a passos lentos, né, a trabalharem o 6º ano, e vocês, né, como sempre, ajudando eles nesse processo, tá certo? Então vamos seguir aí. Nós vamos falar aí sobre o meio técnico científico informacional, que logicamente a gente sempre vai lembrar do Milton Santos, né, que é um dos principais geógrafos do mundo, né, bem estudado mundialmente, e eu tive o prazer de conhecer ele. Ele teve lá o seu trabalho, conceitos ligados ao meio técnico científico informacional, que corresponde à evolução dos processos de produção e à reprodução do meio geográfico. Então, para compreender e analisar esse conceito, é necessário entender a evolução das transformações do espaço, que vão desde o meio natural, passando pelo meio técnico, até chegar ao meio técnico científico e informacional. E é interessante retratar isso aí, né? Porque essa relação, né, do meio natural é o ser humano harmoniosamente trabalhar com a natureza, né? Retirar o que necessita. Então, esse processo, ele vai até a primeira revolução industrial. Então, vejam o tempo que o meio natural teve. A partir da primeira revolução, nós temos o meio técnico. E esse meio técnico, ele já mostra aquela situação diferente da mecanização do trabalho, desse processo de lucro, né? Então, esse desenvolvimento, né, do processo de degradação de natureza, que começa lento, e é o processo que vai gerando cada vez mais essa degradação. O técnico informacional envolve a questão da tecnologia que nós temos hoje, que começa, segundo Milton Santos, a partir de 1970, com aquele processo que a gente viu, né, da terceira revolução industrial, né, chegando aí ao ápice da quarta revolução industrial, e relacionando com a economia. Bolsa de valores virtual, por exemplo, hoje. Então tem essa relação, por isso que fala meio técnico, científico, informacional. E alguns colocam até uma outra relação com o meio técnico, científico, informacional e econômico, por causa dessa relação, principalmente da virtualização da economia com a Bolsa de Valores. Tá certo? Vamos ver aí na próxima tela a indústria, tá? Que também sofreu um processo, eu até considero, né, um divisor de águas dessa relação tecnológica e da relação civil. Aí nós temos a construção civil, que também sofreu um processo de modernização, né? A gente tem lá, né, o trabalhador construindo, e hoje nós temos máquinas construindo os prédios. O comércio também tem essa relação transformada, né? Nós tínhamos os comércios de ruas, que ainda temos, mas vão sendo substituídos pelos shoppings. E hoje nós temos a biotecnologia, né, que mistura aí a biologia com a tecnologia, que é a relação também que faz parte aí do meio técnico, científico e informacional. Para vocês pesquisarem mais, entrem aí na mão na massa, printem a tela, né, e façam sobre uma pesquisa aí sobre as transformações dos meios de produção após a Revolução Industrial. Perfeito, pessoal? Obrigado aí pela atenção de todos. Até a próxima e obrigado, professor Carlos. Valeu, avalie a aula no final e, gente, até a próxima aula. Tchau.